E aí, tudo bem com vocês? Eu quero falar algumas coisas que aconteceram ontem. E essas coisas que aconteceram ontem são bem interessantes. Furto. Como controlar esse negócio chamado furto? Eu trabalho de Uber e no meu trabalho ontem, fazendo Uber, uma pessoa foi assaltada. E aí eu fiz uma colinha aqui para dizer o que é assalto. Assalto é um ataque impetuoso por agressão. E o roubo? Uma apropriação inébita, bem alheio. Às vezes eu falava assim, não é uma apropriação inépita. Não, é inébita. E o que é furto? A diminuição do bem sem que haja violência. Então o que aconteceu ontem foi um furto, porque foi uma apropriação de bem sem que haja violência, das seguintes maneiras. A pessoa foi assaltada e, segundo ela, o cara que encostou perto dela era um travesti. Ela falou que dentro de 10 segundos o celular foi embora. Eu trabalho no Uber e essa pessoa pegou o carro comigo e o celular dela foi embora. E o que aconteceu nisso tudo? É que no caminho eu fiquei pensando na situação. Quem chamou para ela foi uma pessoa, foi um amigo. Esse que chamou para ela, ele colocou eles dois no carro. Ela entrou no carro muito brava, nervosa, brava, com ódio, com xingamentos, dizendo tem que morrer, tem que matar e tal, essa pessoa não presta, mas com todos os cuidados. E aí eu fiquei pensando, como resolver um negócio desse? Ela estava sem internet, aí eu roteei, e o interessante é que no momento eu dei a senha do meu celular, nem a senha conseguia colocar por causa que estava com descontrole emocional. E o marido dela, que foi assaltado o celular, ele ficou calado. Estava 13 graus, a temperatura baixou, o vidro traseiro entrando aquele vento gelado, mas eu mantive o meu controle para não falar assim, levanta o vidro, porque eu percebi que estava descomunal. A primeira coisa que eu fiz, vou emprestar aqui a senha. Passei a senha, ela não conseguiu colocar a senha. Eu falei, me dá o celular que você tem aí. Aí ela me deu o celular, eu peguei, coloquei a senha, aí ela olhou assim para mim. Porque ela estava tentando, nem conseguia. O nervosismo foi muito grande. Aí nesse período de tempo, ele pegou, ligou para o banco, resolveu com a instituição. Aí eu fiquei pensando, para isso não acontecer, para um assalto ou um furto, um roubo não acontecer, principalmente um furto, o que nós temos que fazer? Ou sai do país, ou deve entrar no nosso país um governo que seja muito sério, que resolva o problema também das minorias. Mas quando eu falo o governo, eu não estou falando só do presidente da República, o Bolsonaro. Eu estou falando também do governante estadual e do governante municipal, que é o prefeito. E do legislativo da nossa região, que o legislativo são os vereadores. Ou também, você faça o quê? Faça a nossa cidade funcionar. Como que nós devemos fazer a nossa cidade funcionar? Nós temos que institucionalizar que a lei passe a valer. Porque no nosso país a lei não vale. A lei só vale, uma das leis que eu sei que é válida, é a lei da pensão. Se você não pagar, vai ser preso e vai ficar 30 dias ou vai ter que negociar. Com isso tudo, eu fiquei sabendo, na minha mente veio uma palavrinha dizendo o seguinte: o diabo também furta você, sem colocar as mãos. Olha aí, porque ele é espírito.
O cara que assaltou o celular daquele passageiro que estava comigo no carro, quando ele sentiu, já tinha sido levado. O cara nem agrediu, não usou de violência. O celular foi furtado. Outra coisa, funções do mal tira a paz. A mulher estava tão sem paz, e o cara estava tão sem paz, que a mulher não conseguia colocar uma senha no celular, e o cara estava tão irritado que ele abaixou os vidros traseiros do carro e não falava uma palavra, mas ele estava irritado. E o que é que pode melhorar essa situação no nosso mundo? Só o trabalho. Se você trabalhar, você não vai roubar. Se você trabalhar, você não vai furtar ninguém. Agora, nós devemos parar de apoiar esse tipo de governo que dá tudo para as pessoas. Nós temos que parar de apoiar governo que assalta os cofres públicos, como assalta a Petrobras, assaltou o Correio, assaltou o nosso país. Um monte de obras que eu passo na cidade de São Paulo, aqui na capital, tudo que não termina. Tem um metrô aqui, que é um monotrilho que é para ser ligado até o aeroporto, que ele nunca termina. Então, vejamos que nós estamos sendo assaltados, furtados. Então, Satanás também furta a sua paz. E quando ele furta a sua paz, você não dorme em paz, não passa o dia em paz, fica nervoso. O Salmo 127 diz o seguinte, no verso 2, em paz eu dormirei, porque o Senhor dá o pão. O Senhor dá o pão para nós dormir em paz. O Salmo também, Salmo do número 4, diz que o Senhor dá paz para nós. E o Salmo de número 3, ele diz, deitei e dormi porque o Senhor me faz repousar em segurança. O cristão, ele só é assaltado pelo diabo quando acontece algumas coisas. Ele deixa de cumprir as regras espirituais, ele deixa de seguir a Jesus, ele deixa de obedecer às regras, aí Satanás assalta. Porque por mais que Satanás queira assaltar a sua paz, você pode ser machucado fisicamente, mas a sua paz não é assaltada. Você pode ser destruído fisicamente, mas a tua alma tem controle emocional. E por que tem controle emocional? Porque a Bíblia ensina para nós, no capítulo 5 de Romanos, que sendo justificado pela fé, nós temos paz com Deus. A fé que é espiritual e a paz que é espiritual nos deixa tranquilos em meio à maior turbulência que você imaginar. Então, o que eu quero falar aqui para você é o seguinte: não se preocupe com as armadilhas do diabo, com os assaltos dele, porque ele sempre vai usar os seus adeptos para te assaltar o físico, mas ele não pode assaltar a tua alma. E assim eu termino essa palavrinha bem simples, mas muito objetiva para a sua vida.